Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria estar com vocês novamente neste programa, a Bíblia e a Família. Esse programa é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, uma igreja que tem o compromisso de ser semelhante a Cristo. E nesta noite eu quero te cumprimentar, eu quero pedir a sua atenção para mais um momento da exposição da Palavra de Deus. E como nós sempre fazemos, eu te convido a nós orarmos nesse instante no nome de Jesus. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Neste programa, Senhor, tão abençoado e tão abençoador. Um programa rico, porque faz a exposição da Sua Palavra. Queremos nesta noite pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo esta palavra possa encontrar guarida no coração deste homem, desta mulher, deste pai de família, desta mãe, desse filho, deste membro da família, ó Deus. Encontre guarida neste coração. Que a Tua palavra possa trazer edificação, possa fortalecer, possa trazer ânimo, possa trazer respostas, ó Deus, para os Teus filhos. Queremos te pedir, tome frente, tome direção nesta noite, assim como o Senhor sempre tem feito. E o Teu nome seja glorificado por esta família que nos assiste nesse instante e por este programa, ó Deus. Esteja conosco, nós oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse programa. Gostaríamos já de início cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentar também o nosso pastor, Djalma, sua esposa, irmã Giovanete, e a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Já aproveitamos também para reforçar o convite para você se inscrever nas nossas redes sociais, no canal do YouTube AD Santa Rita PB. Aproveita agora, já pega a setinha para o lado lá, compartilha para toda a sua família, para os grupos aí, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. É uma forma da gente também estar evangelizando, levando a palavra do Senhor através das redes sociais. Então, aproveita esse momento, já faz aí a divulgação do programa para que a nossa família, a minha, a sua família seja abençoada através da exposição da palavra de Deus. Como vocês estão percebendo, hoje só estamos eu e Josimar, meu esposo. Iremos fazer uma exposição bíblica através de um tema hoje, que o tema é maravilhoso, um tema que remete a todos nós. Eu vou deixar Josimar dizer o tema, mas só quero deixar um gostinho para você, ó. Todo mundo vai ser edificado através dessa palavra, porque muitas das vezes a gente fala especificamente para marido, para esposa, mas hoje é para todo mundo. Então fica ligado aí até o final. Pega um papel, uma caneta, anota aí o que você achar importante, interessante. Se você também tiver alguma pergunta importante através do tema, pode mandar no chat, que depois a gente entra em contato para estar respondendo também, tá bom? Então, fique conectado com a gente nessa noite, que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, então Josimar agora vai dizer para vocês que tema é esse, que está maravilhoso. O tema para o programa desta noite é: filhos, honrem os seus pais. Por isso que é para todos, né? Filhos, todo mundo é filho. Honrem seus pais. E nós vamos basear esta temática no livro de Efésios. Nós estamos com o livro de Efésios, aprendendo com o livro de Efésios. Nós vamos tomar no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 vai nos fazer o fundo, a base para essa temática que nós vamos fazer a exposição nesta noite. Diz assim, Efésios capítulo 6, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, diz assim, eu vou ler na NVI, eu vou ler na tradução NVI. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Filhos, honrem os seus pais. Nós vamos, no programa de hoje, tentar responder algumas perguntas a respeito desse tema. O versículo, o texto que nós lemos, fala a respeito de um mandamento bíblico, um mandamento antigo,
de filhos honrarem os seus pais. No cenário atual, qual é a percepção desse mandamento para nós? Também nós vamos tentar responder a respeito deste mandamento, o que este mandamento quis dizer naquele tempo, o que este mandamento quer dizer para nós na atualidade. Também nós vamos responder a seguinte pergunta: filhos, como vocês vão honrar o seu pai? Honrar a sua mãe. Como os filhos honram? Nós vamos aprender nesta noite também. E também nós vamos tentar, finalizando as nossas perguntas, o que nós vamos aprender nesta noite, a seguinte pergunta: o que fazer ou o que dizer a filhos que entendem e que pensam e que dizem que os seus pais não são dignos de honra? O que fazer com esses filhos? Nós vamos aprender nessa noite à luz da palavra de Deus. Então você é o nosso convidado a estar conectado conosco e aprender da palavra de Deus. Antes de nós respondermos essas perguntas à luz da Bíblia, nós vamos para um louvor. Nós vamos louvar a Deus juntos agora, com um belo louvor, com uma bela canção. Você é o nosso convidado a louvar junto. Então vamos para este louvor, neste momento, no nome precioso de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Tente lembrar quantas vezes o Senhor te abandonou. Tenta lembrar, para um pouquinho e tenta lembrar quando foi que o Senhor te abandonou. Vamos louvar a Deus. Sérgio Lopes certa vez gravou. Tente lembrar. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e
perdemos quase sempre essa esperança de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Glória a Deus, o Senhor jamais vai esquecer de você. Ele está sempre presente na hora que você mais precisa. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos de volta para iniciarmos então aí o estudo, né, a exposição da palavra de Deus e as percepções através desse tema: filhos, honrem seus pais. A gente está na temática, né, do papéis no lar. Então, uma temática baseada no livro de Efésios. Nós já lemos aqui o texto inicial em Efésios e hoje é a vez dos filhos, né? A gente vai ver aqui como é que filhos podem honrar os seus pais, e isso como pode ser aplicado nas nossas vidas, né? E a gente iniciou aqui falando sobre a percepção dos dias atuais, né? A gente percebe, então, nos dias atuais, uma falta desenfreada de obediência e de honra aos pais, né? É uma característica muito forte dos últimos tempos. Tem um texto que a gente vai ler aqui em Romanos, capítulo 1, o versículo 30 e 31. Romanos, capítulo 1, versículo 30 e 31. Que diz assim: sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Junto desse texto tem um outro que eu vou pedir para o meu esposo ler aqui, Josimar, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 2 Timóteo 3, verso de número 2. Os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha só, olha que versículos difíceis até da gente ler, né, e absorver, você há de convir comigo. São características que a gente pode dizer como uma disposição mental reprovável. E se você parar para observar bem os dois textos que foram lidos, a gente vê isso muito grande, gravemente espalhado nos nossos dias atuais. Ou seja, atitudes mentais, né, que as pessoas têm tido que são consideradas reprováveis. E isso tem sido muito grande, muito notório nos nossos dias atuais. Acontece uma depravação, uma queda, né, da moralidade do homem. E no meio disso tudo, que a gente considera ao estudo de hoje uma das mais graves, né, dessas atitudes reprováveis, uma das graves, então, vem os desobedientes aos pais e às mães, que os dois textos revelam. Essa atitude de ser desobediente e não honrar os pais, ela está na lista das atitudes reprováveis que muitas das vezes nós estamos vendo hoje. E essas atitudes reprováveis, vale lembrar que quando o apóstolo Paulo está falando, ele está falando dos últimos tempos. Ou seja, o nosso cenário hoje é o cenário dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Então a gente percebe, né? A gente vai falar aqui de uma percepção, né, à luz das escrituras e daquilo que a gente tem visto, baseado também em estudos, pesquisas, que essa degradação moral muito se está elevando, principalmente a desobediência e a desonra com os pais. Entre eles, a gente fez aqui concordamos em algumas listas, por exemplo, filhos que processam os pais. Olha o nível que um filho pode chegar a ponto de processar um pai ou uma mãe. Chega a soar absurdo. Ah, Tatiana, isso é comum. Não, isso não é comum.
nós precisamos combater isso, porque isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos viver à luz da palavra do Senhor. A palavra de Deus é a nossa bússola, ela é que nos leva ao caminho da salvação. Então, quando a gente concorda com isso, a gente está condenando a palavra do Senhor. E não é essa a nossa atitude, não deve ser essa a postura. E a sociedade atual, queira que não, está vitimizando os filhos. As crianças, principalmente as crianças, está vitimizando as crianças. E quando essa sociedade toma esse rumo de vitimizar as crianças, não tem ninguém isento de culpas contra uma criança. Por exemplo, tu vai levar uma criança para um psicanalista. Ele vai fazer uma volta ao futuro para tentar, ou volta ao passado, perdoe, para tentar localizar na criança em que momento essa criança talvez sofreu algum trauma, o que o pai ou a mãe fez, né? É uma vasculha no passado para tentar achar o motivo por que tal criança talvez tenha um comportamento. Isso é normal nos nossos dias atuais. É normal nos dias atuais. Só que ela está vitimizando demais a criança, né? É mais ou menos assim. O pai assim, não vai estar isento de uma culpa. Verdade. É mais ou menos assim. Hoje a banalização está tão terrível que a gente é uma criança que é traumatizada porque o pai não deu um brinquedo, ou porque o pai não deixou ir uma festa da escola, ou porque o pai tentou proteger esse filho dos males do mundo, né? Muitas das vezes, quando os pais negam alguma coisa, principalmente, né, hoje em dia, festas e às vezes o tempo exagerado nas telas, nas redes sociais, nos smartphones. Então, isso traz um problema sério nos jogos, né? Principalmente os jogos, né? Jogos de violências, indução à pornografia. Então, tudo isso são coisas que são extremamente graves. E quando os pais se posicionam para defender o filho disso, está causando um trauma na criança, ou seja, vitimizando essa criança, esse adolescente, né? Porque isso começa às vezes a ficar mais grave na adolescência. Às vezes quando é criança você ainda tenta ali controlar. Agora, quando chega na adolescência fica difícil, né? De ter aquele controle, principalmente das redes sociais, do acesso às telas. Então a gente percebe essa vitimização e às vezes os profissionais da área da saúde mental, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estão aí com essa moda agora, vitimizando, né, de hipnose, né, para que a criança, o adolescente entre naquele estágio para lembrar quais foram os traumas causados pelos pais, né? E isso leva muitas das vezes até o processo, né, dos pais. Às vezes, como a gente falou sobre processos judiciais aqui, às vezes uma casa que o filho quer de qualquer maneira que aquele pai passe a casa para o nome, né, e bota aquele pai na justiça, ou seja, isso é um absurdo. E isso é o que está acontecendo, essa lista que Paulo retrata aqui na palavra do Senhor. Se você voltar aí comigo, estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver os murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, inventores de males, né, os desobedientes aos pais e às mães. Nunca se viu na atualidade uma quantidade tão grande de desobediência como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente chega no supermercado, em linhas práticas, né, entrando aqui pelos meios práticos, umas lojas, tem crianças de 2, 3 anos rolando no chão, né? Batendo no rosto dos pais, ou seja, já estão crescendo com essa cultura da desobediência e da desonra, né? E isso é condenável, porque não é o que a palavra de Deus ensina. Também vale ressaltar que, lógico, existem casos, e por que não dizer muitos casos, de pais que realmente negligenciam seu papel. Né? São pais inadequados, realmente. Então, a criança é traumatizada, ela é maltratada, ela é espancada, ela é abusada, lógico. A gente não vai entrar nesse mérito inicialmente, né? Isso vai ser mais pro nosso final. Mas se a gente pensar, isso é um fato importante, não é isso que a gente está querendo dizer agora nesse princípio, né? Existem pais inadequados, né? A questão do abuso, né? O abuso emocional, o abuso físico, né? A agressão física, pancadas, né? A agressão aos filhos. Eu acho existem meios de você corrigir seus filhos. Hoje a gente vai falar em relação aos filhos. Então não é a gente não está tirando aqui a responsabilidade dos pais inadequados, pais que agridem, que abusam, que permitem, né? Famílias que são divididas, né, através do divórcio, separação. Causam cicatrizes na vida de uma criança. Marcas, né? Deixa marcas. A gente entende isso. A gente entende. Mas o que a gente falou aqui no início, a irmã Tatiane falou muito bem a respeito de filhos que não têm motivos para tal. Ou que motivos são motivos desnecessários, né? Motivos que não são óbvios.
enfim, uma criança que é espancada e já entra por outras linhas, né? Da questão das leis, né? Do apoio, muitas das vezes da igreja, né? Então, a gente precisa observar isso. Mas a sociedade hoje, né? Vamos imaginar aqui uma balança, né? Existe uma balança. E aí, o que aconteceu? Culpar os pais ficou na moda, né? Então, você põe na balança culpar os pais e honrar os pais. O que a sociedade está fazendo? Culpar os pais. Pesou na balança o culpar os pais. Meu pai é culpado dos meus traumas. Eu não pude ter um carro porque meu pai não quis me dar, então ele é culpado dos meus traumas. Então, a sociedade pesou isso na balança, a gente vê isso muito claro, né? Em que os filhos são rebeldes, desobedientes, culpam os pais, se vitimizam, né? Cheio do famoso mimimi, né? Cheio de mimimi, culpam os pais pelos seus problemas, né? Enfim, e acabam por subir essa crescente de filhos rebeldes, porque acaba que ele vai ser um exemplo muitas das vezes para outros, enfim. Sim. Então é muito, muito grave isso na nossa sociedade, né? Então você talvez está aí comigo pensando agora, concordando comigo, e de repente está vivendo isso na família, né? Então a gente precisa precisamos ver aqui como fazer para mudar essa realidade dentro da tua casa, né? Dentro do teu lar, para que precisamos entrar de fato na palavra de Deus e cumprir o mandamento. Qual é ele? Honre os pais. Fato, honre os pais. Quando nós lemos os versículos no livro de Efésios, se a gente analisar o contexto do livro de Efésios, nós lemos no capítulo 6, se nós analisarmos o contexto, capítulo 5, por exemplo, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está falando a respeito da família na plenitude do Espírito Santo. Se nós lermos no capítulo 5, do verso 18 até o verso de número 28, você vai ver ali o Espírito Santo controlando. É a plenitude do Espírito. E parece que o apóstolo Paulo está, através da plenitude do Espírito Santo, promovendo uma obra sobrenatural na igreja, para onde ele está escrevendo, para nós, e ele vai usar o meio chamado família. Ele vai usar o meio chamado lar. Se nós lermos, por exemplo, no versículo 18 vai dizer assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso aí é a plenitude, o Espírito Santo tem que controlar. No versículo 19 vai dizer: falando entre si com salmos, com hinos, com cantos espirituais, cantando, louvando de coração. No verso 20, dando graças constante a Deus. No verso de número 21 vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nós estamos falando da plenitude do Espírito Santo. O verso 22 vai entrar: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Olha só, é na plenitude do Espírito Santo. Marido, que é o cabeça da mulher, seja como Cristo é o cabeça da igreja. Verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Olha só, então o apóstolo Paulo vai estar deixando bem claro a respeito da plenitude do Espírito Santo, e ele vai usar a família para promover isso. Então nós temos aqui, só na leitura que nós fizemos, mulheres cheias do Espírito Santo, elas vão ser submissas de forma respeitosa com o marido. Ou seja, cada um, diante da exposição, a gente percebe que cada um tem um papel. Tem um papel. Por isso que a nossa temática, né, que se trata de papéis no lar, porque a gente aprende, à luz da palavra de Deus em Efésios, que cada um dentro de casa tem o seu papel. O esposo tem o seu papel aqui, né? Só pincelando a massa, os esposas. As esposas são submissas. Sim. E os filhos honram os pais. Exatamente. Ou seja, cada um desenvolve um papel, né? Se cada um fazer o seu papel... Exatamente. E isso é na plenitude do Espírito Santo. Tá? Fica bem claro esse contexto aqui. E na nossa temática, né, nós estamos falando dos filhos. No versículo que nós lemos, na plenitude do Espírito Santo, ele vai dizer assim: filhos, honrem os vossos pais. Isso é um mandamento na plenitude do Espírito Santo. E a gente estamos falando de mandamento, né? Já percebeu que a gente já falou várias vezes aqui a palavra mandamento, mas eu vou perguntar ao Josimar aqui para ele expor para a gente, então, que mandamento é este, né?
Porque a gente está falando de mandamento, então para a gente entender de fato, com um pouco, né? A gente não tem um tempo muito longo, mas para que com as águas rasas a gente possa aprofundar um pouquinho mais, que mandamento é este? O que ele quis dizer naqueles tempos e o que ele quer dizer hoje? Então, para a gente esclarecer, talvez para mim, para você que está se perguntando, tá, vocês estão falando de honrar pai, mandamento, vamos lá, Josimar, explica para a gente aí que mandamento é esse, o que ele quis dizer lá, o que ele quer dizer aqui hoje. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uso do mandamento que está escrito no livro do Êxodo. E eu quero te convidar. O livro do Êxodo, capítulo 20. O versículo é o versículo de número 12. Versículo de número 12. No capítulo 20 nós temos ali os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés para o povo. Mas no verso de número 12, que é o quinto mandamento, no verso de número 12, vai dizer: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mandamento. Honrar pai e mãe. A honra, pai e mãe. Esse é o mandamento. É o quinto mandamento que Deus deixou para o povo de Israel e, consequentemente, para nós. Quinto porque é uma lista, não existe uma lista de mandamentos. Então, exatamente, ele ocupa aí no quinto lugar. Isso. Ele ocupa o quinto lugar. Se nós fazermos uma divisão temática, que nós estamos acostumados a fazer na divisão sistemática, nós temos os 4 primeiros mandamentos, que é um relacionamento vertical, é do homem com Deus. Do 5º ao 10º mandamento é um relacionamento horizontal, é do homem com o seu próximo, do homem para com o outro homem, é o relacionamento com o seu próximo. Então essa é a divisão, uma divisão temática, do 1º até o 4º mandamento, relacionamento com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, o relacionamento do homem com o seu próximo. E é interessante dizer que Jesus fortalecendo essa divisão temática, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12, no versículo 30, no versículo 29, versículo 30 e o 31, Jesus vai dizer assim: olha, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o teu Deus, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo mandamento é este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Então nós temos Jesus fortalecendo essa divisão temática: relacionamento com Deus, amor a Deus, e relacionamento do homem para com o próximo, o homem desenvolvendo o seu amor para com o seu próximo. Está muito claro na Bíblia isso, está muito claro. E é interessante nós frisarmos o seguinte: o honrar o pai e a mãe, que está no relacionamento do homem para com o próximo, né? Do homem para com o homem, e eu quero frisar isso, ele sendo o quinto, ele é o primeiro mandamento após o relacionamento do homem para com Deus. Parece que é estratégico isso, e a gente vai tentar olhar isso à luz da Bíblia. Repare, o primeiro mandamento, o segundo e o 4º mandamento, nós temos esse relacionamento com Deus. Quando Deus vai partir para revelar a Moisés, ao povo e a nós o que ele espera do relacionamento do homem para com o seu próximo, a primeira coisa que ele vai usar é essa daqui: honre pai e mãe. Primeira coisa. Esse é o primeiro mandamento nessa divisão temática. Por que isso? Por quê? Porque honrar pai e mãe está muito próximo do amor a Deus. Repare bem, eu quero te convidar a ler um texto, Levíticos capítulo 19, no versículo de número 2 e o versículo de número 3.
para fortalecer essa ideia, porque o honrar o pai e mãe vem logo na sequência desses mandamentos revelando o amor a Deus. Levíticos 19, no verso de número 2 e o verso de número 3 diz assim, olha, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Olha só, o verso de número 3, depois que ele falou isso, ele já vai entrar, respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando você vai ver esse mandamento, ou esses mandamentos voltados para revelar o amor do homem a Deus, o que Deus espera que o homem revele no seu amor a Ele, logo na sequência vai estar honra pai Incrível. E mãe. Há uma explicação lógica para isso, Josimar? Existe. Por exemplo, pai, mãe, governantes, autoridades, elas representam Deus na terra. Incrível. Elas representam, ou seja, a gente entende que Deus ele vai valorizar as autoridades que representam Ele. Deus vai valorizar. Então, quando o filho honra o pai e a mãe, indiretamente está honrando a Deus. Exatamente, ele vai estar honrando a Deus. Então, é por isso que é muito próximo essa linha de divisão temática. Os 4 primeiros mandamentos revelam o amor do homem a Deus, o seu relacionamento com Deus. Logo na sequência, Deus, ele coloca honrar o pai e a mãe ali, como se fosse no meio, como se fosse a ponte, né? Como se fosse a ponte. E isso representa muito bem. Isso representa muito bem. O pai e a mãe é uma autoridade que representa Deus. E a gente não pode desrespeitar isso. Se a gente desrespeitar ou rejeitar essa autoridade, significa que nós estamos desrespeitando e rejeitando a Deus. E não tem como a gente imaginar uma vida santa diante do Senhor, né, de piedade, e almejando, né, nosso destino final, um dia que será o arrebatamento, nos encontrarmos com Cristo, para isso que nós estamos caminhando, sem desobedecer as regras, né? É impossível, é um complemento. Você precisa estar com todas as áreas, cumprir toda a palavra. Mas é muito difícil ser santo, mas a gente vai buscando isso, é um aperfeiçoamento. É como a luz da aurora, a Bíblia fala, né? Vai brilhando e brilhando até um dia ser dia perfeito. Então, um dos pilares, eu diria, né? Você acabou de explicar aí, que é honrar os pais. É impossível você querer ter uma vida boa, benéfica, se você não honrar seus pais. Então, se você não chega diante do presidente, grita com ele. Diante de um governador, você não chega, não pode nem ter vestes inadequadas, né? Então, se você disse isso, então quer dizer que seus pais estão acima disso, são os seus pais, além da questão do amor, né? E do vínculo que há ali, genético, né? E de amor, tem a autoridade de Deus diante de você. Então, você, filho, é bom a gente repensar muitas das vezes, né? Com todos nós, né? Nós aqui, vocês aí, como filhos, no trato dos pais, nessa honra aos pais. Honrar os pais é o mesmo que estar honrando a Deus. Olha, exato. Olha que forte e pesado é isso. Então esse 5º mandamento, né, que é honrar o pai, é como se fosse essa ponte, né? Essa ponte do amor de Deus e o amor do homem para com o seu próximo. Então o amor de Deus é manifestada pela minha submissão a uma autoridade que nesse caso é filho honrando o pai. E às vezes é coisa até simples, né, Josimar? Porque, por exemplo, você não chama uma autoridade de você. Você direciona aquela autoridade de Senhor, Vossa Excelência, Vossa Eminência, enfim, todas as palavras que são ditas a uma autoridade, a alguém que tem um poder. E hoje a gente vê esse desrespeito já começa no trato, né, aos pais. Então, mãe, você fez o meu café? Não é mais ou menos por aí, né? E tem que existir uma honra, né? E a honra não é grandes coisas, isso também é importante e a gente vai ver lá na frente, mas começa por coisas simples e pequenas. Lembra? De vez em quando a gente está falando aqui nos programas, volte para o básico, volte para as coisas mais simples, ou seja, a palavra de Deus ela nos ensina essa prudência, essa simplicidade, essa humildade, constantemente a gente está aprendendo aqui. E honrar aos pais se torna um pilar
né, uma coluna, um alicerce ali para uma vida plena. E começa com coisas simples, né? Até no trato, como eu me direciono, por exemplo, minha mãe. Eu nunca chamo a minha mãe de você, eu sempre tenho que chamar a minha mãe de senhora. Isso é um respeito que eu tenho a uma autoridade, né? Acabamos de descobrir também que ela é uma autoridade. Então, chega minha mãe, né? Hoje se perdeu o costume, né, de coisas simples, sim, até da bênção, né? Eu mesma, nós temos o hábito, eu e o Josimar temos o hábito, falou com a mãe, a benção, a mãe vai, no final do dia, a benção, a mãe passou 2 dias, não pôde se falar, né? Enfim, a benção e a benção. Você falou de manhã, eu passo benção de manhã, de tarde de novo. Porque isso são coisas pequenas que a gente pode fazer que honram os pais e dá o devido direito de autoridade. E agora a gente acabou de aos representantes de Deus. Representantes de Deus. Meus irmãos, nós vamos para um louvor, depois nós vamos continuar, porque esse é o 5º mandamento, e o apóstolo Paulo vai, quando vai refrisar esse mandamento, ele vai dizer, é o primeiro mandamento com promessa. Nós vamos falar um pouquinho dessa promessa aqui, mas já ficou bem claro, deu para entender que esse 5º mandamento é como se fosse a ponte, né? A honrar o pai está muito ligado ao amor a Deus, Por quê? Porque os pais representam Deus, são autoridades que Deus deixou representando Ele aqui. Então, honrando os nossos pais, nós estamos honrando a Deus. Nós vamos para esse louvor e logo mais voltamos no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante ao peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante ao peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. A noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante ao peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. As flores
estou a te esperar. Te espero, choro, te espero, mestre querido. Estou me curvando-te ao peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, depois de um belo louvor, iremos continuar falando a respeito da palavra do nosso Deus. Outrora falamos a respeito desse quinto mandamento, falamos da localização dele entre os 4 primeiros e os 5 últimos. Ele está ali como se fazendo a ponte, né? E a honra aos pais está muito próxima, está muito voltada ao amor a Deus, ao relacionamento do homem para com Deus. Nós falamos a respeito disso. O apóstolo Paulo vai chamar-nos a atenção dizendo que este mandamento é o primeiro mandamento com promessas. É o primeiro mandamento com promessas. Então, analisando o texto, nós temos algumas informações básicas a respeito dessas promessas. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos que antecedem esse quinto mandamento são mandamentos que incluem condições. Por exemplo, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, e vai ter algumas condições. Quando nesse quinto mandamento o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dizendo que é uma promessa que é feita depois desse mandamento, existe uma promessa, essa promessa não está baseada em condições, mas basicamente essas promessas estão baseadas em incentivo, em motivação. É como se fosse assim, olha, honrem teu pai e tua mãe. No caso, no original que nós lemos lá em Êxodo, vai dizer para quê? Olha só, é um incentivo, ele está se incentivando. Olha, vocês honrem pai e mãe para que vocês tenham uma vida longa na terra que o Senhor Deus te dê. Olha, o apóstolo Paulo vai dizer assim, honre teu pai e tua mãe. Olha a motivação que o apóstolo Paulo vai dizer, para que você vá bem e que você tenha uma vida longa sobre a terra. Então isso é um incentivo. Essa promessa está mais para um incentivo, mais para uma motivação do que condição, como os outros mandamentos. Fica claro, isso. Claro. Né? Essa motivação eu tenho que trazer para os nossos dias atuais da seguinte forma. Por exemplo, no contexto de Israel, esse incentivo, essa motivação de honrar os seus pais, na comunidade onde eles estavam vivendo, que era no povo de Israel, levaria este filho a um sucesso nacional. Ele seria bem sucedido. E também, não só ele propriamente dito, não simplesmente individual, mas comunitário. Sim. Então, a garantia do sucesso, das ações bem-sucedidas, da sua implantação dentro de Canaã, o povo de Israel tinha que estar submetido a esse mandamento. Honrar pai e mãe. Porque o texto vai dizer, honre pai e mãe, para que te prolongues os teus dias na terra, ou seja, em Canaã, que o Senhor teu Deus te dá. Então, o sucesso, o sucesso, basicamente o sucesso individual e o sucesso de toda a comunidade, coletivamente falando, dependia desse mandamento. Olha só, então a responsabilidade de toda uma comunidade, toda uma sociedade era também, né, porque não era o único, mas também baseada na honra dos filhos aos pais. É uma responsabilidade muito grande que todos os filhos têm sobre toda uma sociedade, né? Se torna até um peso, mas é prazeroso, é gratificante. Exatamente. Né? Então, olha que motivação, olha que incentivo, né? Vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe, falando de um israelita, vou honrar meu pai, vou honrar a minha mãe, eu vou ter
longos dias nessa terra que o Senhor me deu. Então, Israel terá sucesso com isso. Também vale lembrar que naquela época esse texto também é literal. É literal. É literal. A questão de ter uma vida prolongada. Porque filho rebelde, filho que não honrava pai e mãe, eles não ficavam. Eles não permaneciam no povo, no meio do povo de Israel. O que acontecia com esses meninos, hein? Olha o que a Bíblia vai dizer. Em Deuteronômio, no capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, o verso 18 até o verso 21, diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando os disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado, é rebelde, não nos obedece, ele é devasso e vive bêbado, embriagando-se. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Aí ele vai terminar dizendo: eliminem o mal no meio de vós. Todo Israel saberá disso e temerá. Olha só. É forte demais, né? Olha só. Então o sucesso de toda a comunidade dependia da honra ao pai e à mãe. E o filho que fosse considerado aquele filho rebelde, obstinado, né? Se a gente for olhar o que a Bíblia fala, o que Josimar acabou de ler, né? Filhos rebeldes, obstinados, dão ao álcool, né? Esse filho é repreendido pelos pais, mas mesmo assim ele permanece sendo rebelde, então leva ele, né, para os anciãos e ele é apedrejado. Ou seja, um filho rebelde, um filho que não honra pai, né? O destino dele era literalmente a morte. Era a morte. Então, esse mandamento era naquele tempo. Se nós olharmos também para a Bíblia, em Provérbios no capítulo 30 e o versículo de número 17, também vai dar uma fortaleza nesse sentido. Diz assim: os olhos do que zombam do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale. Os olhos, né? É uma simbologia de palavra. E serão devorados pelos filhotes de abutres. Ou seja, esse rapaz aqui sofrerá danos. Então a desobediência ou a desonra ao pai traria danos gravíssimos para os filhos e também para a sociedade. Lógico, a sociedade não ia permitir que esse filho rebelde permanecesse. Então, vamos matar ele. Olha só, que coisa louca, né? Como nós dizemos nos nossos dias atuais, que coisa louca. Mas, se nós observarmos, o apóstolo Paulo vai nos dar ao entender que essa motivação que nós temos hoje, essa motivação, já que no Antigo Testamento, naquela época, esse mandamento era feito assim, filhos rebeldes eram apedrejados, e o filho que honrasse pai e honrasse a mãe teria sucesso, e toda a sociedade também teria sucesso. O apóstolo Paulo vai nos dizer que este filho que honra o pai e a mãe, ele vai bem individualmente, e ele terá vida longa na terra. Então, vai ter uma vida longa na terra. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Bem simples assim. O apóstolo Paulo está criando um território de segurança. O apóstolo Paulo está criando um território de segurança, dizendo assim: olha, a honra ao pai é esse território de segurança para o filho. O filho que honra o pai vai estar dentro desse território. Dentro desse território ele vai bem, as coisas vão dar super certo para ele, e ele vai ter uma vida longa. Então, o apóstolo Paulo cria esse território, e esse território é honrar o pai e a mãe, e também deixa bem claro que se você fugir desse território, então você vai sofrer algum tipo de dano. O território, além disso, será um território minado. Agora, um território seguro para os filhos é nesse território aqui, honrando pai e honrando mãe. Tudo vai bem para ele, e ainda assim ele vai ter vida longa. Irmão Josimar, então,
Se um menino, um garoto morreu com 15 anos de idade, significa que ele desonrou ao pai ou desonrou a mãe? Por via de regra, talvez não. Porque a conduta humana, né, as atitudes humanas, fogem um pouquinho para todos os lados. Sim. Foge. Talvez era um filho que honrava pai, que honrava mãe, mas né, ele estava dentro desse território aqui de segurança no cunho familiar. Mas talvez lá fora, longe do pai, longe da mãe, ele não tinha esse princípio. E sem contar, né, a gente precisa analisar também os dias atuais que a gente está inserido. Eu poderia até usar essa expressão, as mazelas, né? As coisas ruins, as doenças. Hoje em dia se tem uma alta taxa de cânceres, né? E a gente vê tudo isso também pela questão da alimentação. A vida que nós estamos vivendo nesse século, né? Uma vida desenfreada, né? As pessoas não têm tempo, não comem direito, não dormem direito. Então, a sua saúde degrada. Então, hoje em dia, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos pode ter um câncer e vir a falecer. Sim. Quer dizer que uma criança de 5 anos, de 4 anos foi um filho rebelde? Talvez não foi. Mas ele também está inserido numa sociedade, num mundo onde está cheio de coisas ruins, né? O filho, quando ele cria esse território seguro, né? Essa base sólida onde ele pode pisar e não vai afundar, né? De honrar os pais. Mas também vivemos num contexto, precisamos analisar todos os lados, né? Então, a gente vive num contexto onde se tem doenças, né? Por exemplo, nós tivemos agora uma pandemia, todas as pessoas ficaram expostas a um vírus terrível. O coronavírus veio, destruiu toda uma economia. Então você vê o rastro, né, do Covid até agora, principalmente agora a gente está vendo os resultados negativos de uma doença. Então, eu fui um bom filho e peguei Covid, né, e morreu. Sim. Isso não quer dizer que você não era um bom filho, isso quer dizer também que estamos inseridos numa sociedade, num mundo, e sujeitos, né, infelizmente estamos sujeitos até que Cristo volte e nos tire de todo esse mundo mal. A Bíblia fala, né, existe um texto, né, que o mundo já está indo para o maligno e já é uma situação final. A gente percebe isso dia a dia, então precisa também deixar isso claro, né? Quer dizer que eu estou inserido numa sociedade e num mundo onde tem coisas ruins que acontecem, onde você está indo para o trabalho, uma criança está indo para uma escola, 2 bandidos vêm, dão um tiro, balas perdidas, enfim. Então existe inserido. Você está num campo seguro porque você está fazendo a sua parte, mas também está inserido num mundo onde acontecem várias coisas ruins, né? Exatamente. Fica claro isso. Então, em resumo, tanto no Antigo Testamento quanto na nossa vivência agora, este mandamento de honrar pai e mãe, deixa-nos esse recado, essa promessa. A gente vai se dar bem, as coisas vão funcionar para o nosso bem. E nós vamos ter essa vida longa, vamos dizer assim, dentro desse parâmetro que nós acabamos de falar. No povo de Israel, naquela época, o parâmetro era muito mais estreito, né? Filho desobediente morria. Hoje não, hoje nós não temos isso, mas nós temos o futuro desses filhos desobedientes, futuro de fracasso. Sem dúvida. Famílias que ele vai depois obter entrando num abismo de fracasso, porque ele não cultivou aqui. Porque nós estamos também numa lei de semeadura, né? Exatamente. Vai plantar e vai colher. Então, um filho que é muito rebelde, desde que se rompa e quebre essa maldição, que rompa esse ciclo, a gente já viu muitas histórias de filhos que foram rebeldes, mas se arrependeram de suas atitudes rebeldes, converteram ao Senhor e os seus filhos foram bem-sucedidos. Então, desde que se rompa o ciclo naturalmente, acaba aí que o pai, quando gerar filhos, esses filhos também darão problemas, porque é uma sequência, né? Se torna, infelizmente, se torna uma sequência, né? Perfeito. Meus irmãos, nós vamos para mais um louvor, depois nós retornaremos. Então, até agora nós aprendemos que esse 5º mandamento, o mandamento que Paulo trouxe para a gente, é um mandamento com promessa. Nós, então, temos a oportunidade de honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe e viver nesse ambiente, nesse território seguro, abençoador, onde nós vamos ter coisas boas e vamos viver o bem de Deus, tá bom? Nós vamos para este louvor e retornaremos no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Armando Filho gravou certa vez: Pai. Vamos louvar a Deus com esse hino. Canta conosco. Pai, há quanto tempo está
que acontece dentro em mim. Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, e agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Pai, eu sei que a vida vai pedir e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto procurei, porque me vi sem mais sem valor. Mas ao cair em prantos eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, e agora junto a ti quero me refazer. Ai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, e agora junto a ti quero me refazer. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez de volta neste programa abençoado e abençoador, a Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o compromisso com você através da Palavra de Deus neste programa. E nós estamos diante da exposição da Palavra de Deus. Filhos, honrem os seus pais. E vamos entrar nesse detalhe agora. Como os filhos podem honrar os seus pais? É uma boa pergunta essa. Talvez você esteja aí se perguntando, mas a gente já viu que é um mandamento, o que acontecia, né, nos tempos antigos, o que acontece nos tempos atuais. A gente percebe uma degradação moral. Como é que então eu posso fazer? O que eu posso fazer então para fugir dessa degradação, né? Porque é um declínio moral.
Então, para que eu seja uma cumpridora, um cumpridor da palavra de Deus, eu tenho que sair fora disso, né? A gente anda na contramão do mundo. Então, como é que eu posso honrar os pais? Então, o primeiro ponto que a gente observa, né, que a gente considera um dos mais importantes, seria o respeito, né? A gente já pincelou isso lá no começo do programa, sobre o respeito. Então, filhos que não gritam com os pais, sabem se comportar diante dos pais, muitas das vezes saber falar, né, direcionar a autoridade que ele é. A gente já viu aqui que os pais são autoridades de Deus, representantes de Deus na terra. Então, como eu respeito o meu Deus, eu devo respeitar os meus pais. Então, dar a eles o devido respeito. Senhor, Senhora, me comportar diante deles, não gritar diante deles, né? Porque essa questão de gritar com os pais, eu me lembro que logo quando eu conheci o Josimar, ele era forte isso. Ele dizia que uma das coisas que ele mais achava terrível, né, era um filho gritar com o pai. E hoje a gente vê muito isso. Então, como é que eu faço para ficar nessa contramão? Como eu posso honrar os meus pais? Respeitando, dando a eles esse devido valor de respeito, lugar de respeito que eles merecem. Deus, o próprio Deus, colocou eles ali, diante de uma autoridade. Quando um pai, uma mãe, né, quando uma mulher gera um filho, a partir daquele momento ela e ele se tornam uma autoridade, né, um representante de Deus ali. Então a gente tem a obrigação de tratar eles com esse devido respeito, né? E a Bíblia diz em Levíticos, no capítulo 19, o verso de número 3, na NVI, diz assim, ó: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Está na Bíblia. Respeito. Então, uma das formas de honrar o pai é respeitando. É respeitando. E pai, se você que é pai, que é mãe, insista nisso. Seus filhos precisam lhe respeitar. Nós, como os filhos, precisamos respeitar os nossos pais. Senhor, Senhora, sua bênção, né? Então tá sempre ali os respeitando como uma figura de autoridade que eles são, constituídas por Deus, a maior autoridade de todas, que é Deus. O que mais a gente pode fazer? Tendo uma vida digna. Existe coisa mais prazerosa para uns pais do que ver um filho que tem uma vida digna? A gente tem um texto aqui, eu vou pedir para Josimar ler, Provérbios 27:11, enquanto ele encontra aqui na Bíblia. Tem um outro que a gente vê na terceira epístola de João, versículo 4, que diz assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, uma das formas de você honrar os seus pais é tendo você mesmo, eu mesma, possuindo uma vida digna, né? Então, isso seria um auge, assim, né? Uma coisa gloriosa para quem é pai e para quem é mãe, né? Ver que o seu filho anda retamente, né? Uma pessoa honesta, tem uma vida digna, uma vida respeitosa na sociedade. Então, isso é honrar os pais. Você, com a sua própria vida, você pode honrar os seus pais. Provérbios 27, verso 11, diz: seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Olha só. Traz alegria para o coração do pai quando o filho é sábio, quando o filho anda de modo digno. Então, uma segunda maneira de você honrar o seu pai, a primeira a gente viu que é o respeito, a segunda, ter uma vida digna. Isso é de suma importância. A terceira, procurar fazer pedidos por conselhos. A gente hoje procura todo mundo, né? O tio, o colega da escola, o amigo da faculdade, mas não procura os pais. Então, honrar os pais, principalmente para aqueles que já saíram de casa. Sim. Né? Muitas das vezes eu já sou casada, mas mesmo assim eu tenho o hábito de procurar a minha mãe quando preciso de conselho. Mãe, o que a senhora acha? E não é só com grandes decisões, às vezes pequenas decisões. Que alegria traz para o coração de uma mãe e de um pai? Um filho chega: pai, eu estou pensando em fazer algo. Pai, o que é que o senhor acha? Que conselho o senhor pode me dar? Porque aquele filho, aquele pai, já passou por uma situação talvez semelhante, mas se não passou, ouviu de alguém, né? Nós já ouvimos até temática dos programas antigos aqui falando sobre isso. Então, pedido por conselhos, né? Buscar o conselho do seu pai e da sua mãe, mesmo se você já for um filho casado, mesmo se você já for mais velho. Ah, meu pai já é idoso, eu também já estou aí na casa dos 50 anos. Mesmo assim, honrar a mãe, honrar o pai também é esse pedido por conselhos, procurá-los. Até porque na sociedade, depois de Deus, né? Primeiramente Deus, ele quer o nosso bem, ele é o nosso maior amor, né? Depois disso, os nossos pais. Não há ninguém que vai querer melhor o seu bem do que o seu próprio pai, do que a sua própria mãe.
Então, pedir conselho aos pais se torna um ato de honrá-los. Então, vamos fazendo a listinha aí, vai anotando aí, ó. Respeito. Você possui uma vida digna, você como filho possui uma vida digna, isso vai alegrar o coração dos seus pais. Procurar fazer pedidos por conselhos, né, Josimar? Eu lembro de Josimar, ele tinha muito esse hábito. A gente morava próximo na casa dos meus sogros e ele sempre, pai, eu achava aquilo lindo. Eu dizia, se um dia eu tiver um filho, eu quero que o meu filho procure o Josimar como o Josimar procurava o pai, né? Isso, e ele ficava numa alegria, você lembra? Ele ficava numa alegria, e por coisas simples, decisões simples. Então, o procurar o conselho também é uma forma de honrar os pais, e como você pode alegrar o coração dos seus pais fazendo isso. Se você não tem o hábito, adquira a partir de hoje, você vai estar elevando o seu nível aí de um filho que honra os seus pais. Depois, nós temos a gratidão. Isso é um problema grande que a gente enfrenta na atualidade. A ingratidão desenfreada, além da desobediência, a falta de honra, os murmuradores, devassos, alcoólatras, enfim, a gente tem os ingratos, tá na lista da moral pervertida. Então, a ingratidão hoje ela é terrível. E uma forma de você honrar os seus pais é você sendo grato a eles. Tudo que ele já fez, né? Quantas coisas nossos pais já fizeram por nós? Quantas coisas sua mãe já fez por você? Muitas das vezes deixou até de comer. Sim. Né? Isso hoje em dia ainda é um pouquinho mais fácil, antigamente era mais difícil, mas muitas das vezes minha mãe deixou de comer para me dar comida. Isso aconteceu milhares de vezes, a gente conhece muitas histórias. Então, praticar a gratidão, seja grato aos seus pais por tudo que fizeram por você. Ah, mas não fizeram o suficiente, mas fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. Muitas das vezes o dar dos pais não é dar coisas caras, nem bens financeiros, mas às vezes a tua mãe te deu atenção, o teu pai te deu carinho, te deu ensinamentos que valeram por toda essa vida. Então, precisa ter o exercício da gratidão. Você precisa pedir a Deus esse coração grato, primeiramente a Deus e segundo aos pais. A gente já viu que os pais é a ponte entre a gente e Deus, né? Então, essa coluna aí, horizontal e vertical. Então, a gente precisa ser grato. Então, vamos lá, vamos para a listinha, não esquece, anota, tá? Próximo, retribuição. Isso é muito importante, essa retribuição. Essa retribuição a gente entende como abençoar os pais materialmente mesmo. Ah, mas eu não tenho... Se você for um filho bem-sucedido, ótimo, glória a Deus por isso, continue prosperando e ajude os seus pais. Meus pais não precisam, mas ajude a si mesmo. Dê a si mesmo, retribua a si mesmo. Minha mãe não pôde me dar nada, eu fiquei, cresci, casei, fui bem-sucedida, não precisa de mim, mas eu vou dar a si mesmo, porque isso é uma forma de honra aos pais, né? Tem um texto que expressa bem isso. Primeira carta do apóstolo Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, diz assim, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Verso 4, mas se uma viúva tiver filhos, ou netos, que este filho ou neto, nós estamos falando de filho, então filho, que este aprenda primeiramente a colocar a sua piedade em prática, cuidando da sua própria família, ou seja, honrando a sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais, porque isso agrada a Deus. Olha só, então essa honra aí, honrando, como a Tatiane falou, tá voltado para abençoar materialmente. E a questão de recompensar aqui é literal mesmo, recompensar é pagar de volta. Olha só. Pagar de volta. E talvez você pode estar se perguntando, tá, mas eu não tenho condição, eu não tenho o dinheiro que minha mãe merece, eu não posso dar a vida a ela que ela merece. O que eu posso fazer? Você pode dar a sua atenção, você pode dar um presente, às vezes não precisa ser um presente caro, férias, né? Ah, a gente pode fazer uma viagem, eu não posso ir a lugares longe, mas eu vou aqui perto mesmo, vou levar minha mãe para passar um dia. Mãe, nós vamos passear. Ou seja, dar a devida atenção, a devida retribuição aos seus pais. Materialmente, se você não pode fazer materialmente, faça com um tempo de qualidade, mas retribua aquilo que você recebeu. Bora para a próxima listinha aí? Proteção da dignidade dos pais. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa dentro de casa e o filho sai falando. Ah, porque eu vi meu pai brigar com minha mãe, um exemplo.
Aí sai falando, ou seja, seus pais vão estar sendo vistos pela sociedade como um casal que não é feliz, que não tem uma vida plena dentro de casa, vida amorosa. Ou seja, você está denegrindo a imagem dos seus pais. Então, ou seja, o que acontece na sua casa é dentro da sua casa, você resolve lá dentro, a não ser que sejam casos extremos, sim, que necessitem de ajuda do pastor, né, do seu líder, do seu dirigente, ou questão, né, até mais graves do que isso. Mas o que a gente está falando aqui é que você, como filho, tem que proteger a dignidade dos seus pais. Não é porque o outro lá fora está falando mal, aí você vai lá e defende eles. Se você ser um defensor, muito legal, joia, continue assim. Mas essa dignidade aqui é você proteger, evitar expor os seus pais. Então, a gente viu a lista, né? O respeito, a gratidão, a proteção, a retribuição. Tudo isso é uma lista que a gente deve fazer, que são de bases, né, para que a gente possa honrar os nossos pais. Eu ter uma vida digna, eu estar procurando conselhos dele. São tudo coisas práticas, uma lista prática que a gente pode, a partir de hoje, fazer o exercício dessa prática para que possamos aí honrar os nossos pais e cumprir o mandamento de Cristo. Então, como honrar a Deus, como honrar os pais, seguindo essa lista. Exatamente. Já é um bom passo, né? Um excelente passo. Meus irmãos, nós já estamos chegando no final do programa, mas antes a gente quer finalizar com a seguinte questão: o que fazer com o filho que pensa que os seus pais não são dignos de honra? Porque nós temos casos de sim, que o honrar o pai é doloroso para alguns filhos. Lógico, tem filhos que honram seriam o pai. Seriam aqueles pais inadequados que a gente citou no começo, né? Pode ser, sim, se encaixa muito bem nesse sentido. Tem filhos que são devotos ao pai e honram o pai com alegria, mas tem filhos que, infelizmente, fazem como um dever, né? Com tristeza, porque eles julgam que os seus pais não são dignos de honra. Então, o que fazer? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Primeira coisa que você deve entender, que Deus colocou você nessa família porque Ele tem um propósito específico. Repare bem, se nós lembrarmos da história de José, José foi traído, no meio da sua família foi traído, foi vendido. E lá na frente, lá no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 20, ele vai dizer que ele entendeu tudo aquilo. Os seus irmãos intentaram mal, mas Deus transformou tudo em bem. Que bênção. E foi para aquele momento, para a salvação do mundo, para a salvação da sua família, que José chegou até lá. Ele passou por aquele caminho terrível, né? E tudo era por culpa da família, mas porque Deus tinha um propósito. Então Deus tem um propósito na sua vida, na sua família. Segunda coisa que eu acho interessante, valorize o que você vê de bom na sua família, valorize. Ai, mas eu não vejo nada. Vê, você é um exemplo. Sua vida foi a contribuição do seu pai, em primeira instância, sua vida. Seu pai e sua mãe contribuem com você, eles te deram a vida. Então, aproveite isso. E uma coisa que a gente tem que entender, e pelo fato da Bíblia dizer honre pai, honre mãe, a gente deve entender que não é uma opção. Não é uma opção. É um mandamento. Deus quer que nós honramos. Independente se seu pai é digno de receber essa honra ou não. Honra. Fazer a própria parte, né? Faça a sua parte. Fazer a minha parte. Faça a sua parte. Deus vai te honrar com essa honra que você está dando para o seu pai e para sua mãe. Deus vai tomar frente nesse caso. É isso que a gente crê. A Bíblia não abre espaço para outra coisa. A Bíblia diz: honra pai e honra mãe, independente do que eles fazem ou deixam de fazer. A honra é um mandamento. É um cumprimento de um mandamento. Então, independente de qualquer coisa, se você estiver passando por uma situação difícil, independente disso, creia em Deus e faça a sua parte. Quero honrar ao seu Deus, primeiramente, e depois aos seus pais, mesmo que você não o considere ou a considere dignos.
continue orando, o Senhor pode mudar a história da sua vida, a história da sua família, né? A história dos seus pais. Então, faça a sua parte, seja um bom filho, um filho que honre, que o Senhor, como Josimar já disse, pode honrar você através da sua atitude. Pode e vai honrar você, nós cremos. No nome de Jesus. Meus amados irmãos, o tempo já correu e nós temos que finalizar este programa. Quero agradecer a sua atenção, que esta palavra, a palavra de Deus, possa ter encontrado guarida no seu coração. Qualquer coisa, pode mandar mensagem aí no chat, que a gente responde, que a gente vai procurar te responder nesse sentido, tá bom? Agradecer a minha esposa por estar me acompanhando e agradecer a você que nos assistiu. Então, aproveitando, vou relembrar o que eu falei no começo. Segue a gente nas redes sociais da igreja, divulga o programa toda sexta-feira, 19h30, nós estamos aqui, sempre nos enriquecendo da palavra do Senhor, o programa Bíblia e a Família. Então, para que a família seja bem-sucedida à luz da palavra do Senhor. Compartilha nas redes sociais o programa de hoje, esteja sempre conectado com a gente, também nos outros programas que se seguem, né, nos cultos aos domingos, a partir das 19h30, nas terças-feiras, culto de ensino da palavra do Senhor, e temos também nas quintas-feiras o programa do Círculo de Oração Online, e de 15 em 15 dias também temos o culto Kids nas quintas-feiras, também a partir das 19h30. Então fica conectado, publica também nas redes sociais, divulga aí para que mais vidas possam ser alcançadas e edificadas através da palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração final e fica aí essa deixa. Filhos, honrem os seus pais. Vamos orar pedindo a Deus esta graça para que Deus possa te recompensar por esse ato, no nome de Jesus. Oramos nesse instante. Santo Deus, quero te agradecer por este momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Que cada filho, ó Deus, que ouviu esta palavra possa de fato colocar em prática a honra ao seu pai e à sua mãe. Pedimos que o teu Espírito Santo ajude, conforte, fortaleça, que a tua mão permaneça estendida sobre a vida desta família, sobre esta casa. Nós oramos assim, abençoando este povo que nos assistiu nesse instante, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Filhos, honrem vossos pais. E nós te esperamos no próximo programa, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Amém.